Olá, concurseiro, olá, concurseira. Você que vai fazer o concurso da Polícia Militar da Bahia. Quero saudar a todos vocês, concurseiros, inscritos na plataforma Estou Preparado. E você vai ficar bem preparado para o concurso da PM Bahia. Esse concurso já foi confirmado pelo governador Rui Costa. Segundo semestre promete. Enquanto isso, vamos trabalhar forte, trabalhar com intensidade, para que você possa ter muita tranquilidade. A nossa meta é acertar todas as questões. Você isolada da história da Bahia, da história do Brasil, você que adquiriu todo o curso, quero agradecer a confiança. Vem aí um novo livro bacana, um livro da história do Brasil, da história da Bahia, que com exclusividade vocês terão acesso, ok? Vamos lá, nessa missão eu vou responder questões com vocês, que eu gosto muito do quadro, viu? Quadro, questões, treino pesado, para que o jogo fique mais fácil. Depende só da gente, vamos trabalhar forte. Bem, a prova do último concurso PM Bahia, a prova de História, eu posso dizer que veio no nível fácil ao nível mediano. Não foi uma prova difícil, concurseiro. Então, naquele total de 80 questões, a gente tem que pensar ali, História, pensar em tirar nota máxima, porque isso te deixa numa condição muito boa em relação a concorrência, ok? Então, na primeira parte da aula, missão 1, na missão 2, assim como na missão 3, eu trabalhei a sociedade colonial, dando ênfase aos aspectos econômicos, mas também fazendo alusão, e trabalhando também sobre a escravidão, que também se enquadra, em relação à economia. Afinal, o tráfico negreiro gerou exorbitantes lucros para os traficantes, mas também para a coroa portuguesa. Vamos lá na tela, a primeira questão da nossa missão, resolução de questões especiais para o concurso PM Bahia. A PM Bahia, que eu tenho certeza ali, quando chegar perto da prova, a gente vai estar bem tranquilos, porque estamos estudando antes. O segredo é esse, estudar antes do edital. Vamos lá aí na tela, resolução de questões. A questão 1, sobre o Brasil colonial, é correto afirmar que, quando eu falo Brasil colonial, é aquele período que vai do século XVI, vocês podem encontrar nos livros de 1500 a 1822. E é justamente esse ciclo que a primeira questão vem comentar. Período colonial, avaliamos a sociedade colonial, essa sociedade que podemos trazer algumas características interessantes que na prova você sempre tem. Na prova da PM Bahia 2017, você teve sim uma questão fazendo alusão a isso. E quando eu falo sociedade, lembrar, essa sociedade é o quê? Patriarcal. Uma sociedade em que a figura masculina tem muita força. Afinal, você tem o senhor de engenho, essa figura muito forte, e a mulher, professor, era humilhada, maltratada. Bem, você tem na sociedade colonial essa mulher subordinada ao homem. A filha subordinada ao pai, a esposa subordinada ao seu marido. Uma sociedade marcada por muita desigualdade. Você pode até colocar no plural, desigualdades sociais, econômicas, uma sociedade muito preconceituosa, uma sociedade escravocrata, ok? Professor, mas essa sociedade, como diz, olha aí a letra A, olha a letra A, sobre o Brasil colonial é correto afirmar que letra A, integração social, política, econômica e cultural era plena.
Não. A gente pode definir que é uma sociedade marcada por instabilidades, uma sociedade que você tem também um alto grau, alto nível de violência. Então, a gente não pode definir a sociedade colonial brasileira como uma sociedade em que você tem a plenitude social, econômica. Não. Letra A, fora. A letra B, o nacionalismo era que motivava os rebelados, colocando-se acima dos interesses locais e regionais. Quando eu falo período colonial, afirmar que tivemos, ou a gente pode aqui citar, movimentos com caráter nacionalista, a gente está sendo bastante precipitado. Afinal, nesse período, o que nós temos é o regionalismo. Esse regionalismo, que vocês podem encontrar também a expressão nativismo. Então, há um sentimento regionalista, há um sentimento nativista. A alternativa B cita rebeliões. As primeiras rebeliões registradas, como a revolta de Beckman, no Maranhão. Além da revolta de Beckman, a gente pode aqui citar uma outra, a Guerra dos Mascates. Beckman, Maranhão, e Mascates, Pernambuco. Essas duas revoltas classificamos como revoltas nativistas, que são aquelas que têm como natureza discutir ou resolver algum embate local, mas não há um caráter nacional, tipo de pregar a ruptura com a metrópole, de pregar a independência. Esse sentimento de nação, nacionalismo, tem um historiador chamado Eric Robensbaum, que ele diz que esse sentimento nacionalista é construído só no século XIX. E aqui no Brasil, com a fundação do Estado brasileiro, que é o próximo tema que iremos abordar com vocês após tratar do período colonial, vamos estudar a construção do Estado brasileiro, Estado, território, o povo, a nação. Quando você tem símbolos como a bandeira, o hino, o brasão, esse povo passa a ter um sentimento de pertencimento. É aquilo que chamamos, e a questão faz alusão ao nacionalismo, nação, povo. Quando você abraça esse povo, quando você passa a defender esse povo de forma até extremo, exagero, é aqui que você tem o chamado nacionalismo. Então, veja aí na tela, a letra B está falsa. Não é possível falar num período colonial de um nacionalismo. A letra C, a fidelidade dos colonos aos prepostos da metrópole era inconteste, não obstante alguns mal entendidos. Não, a gente não pode afirmar que havia uma subserviência total dos colonos à metrópole. Então, quando diz que era inconteste, não, falsa. É só lembrar que além da Guerra dos Mascates, revolta de Beckman, a gente pode citar a Guerra dos Emboabas, revolta Filipe dos Santos. A letra D, as chamadas rebeliões nativistas comprovavam o sólido sentimento de brasilidade, não. Esse sentimento é nativista, regionalista. Professor, esse sentimento regionalista, podemos encontrar ainda hoje? Sim, você pode ter esse embate entre Bahia, Pernambuco, ou entre o Nordeste e o Sudeste. Temos ainda no Brasil esses sentimentos locais, esses sentimentos regionais ou nativistas. A letra correta, a letra E, a consciência regional é tão ou mais forte que a nacional. A construção desta se deve, ou se devendo, especialmente aos anseios de centralização do segundo reinado, quando Dom Pedro chega ao poder. Letra E está correta. E ainda hoje, como eu falei, a gente pode encontrar esse forte sentimento regionalista que sobrepuja muitas vezes o sentimento nacionalista. Vamos lá. Esse sentimento regionalista é Bahia, Vitória
da Bahia, né? E a Bahia e o time do Bahia, né? Tem o Bahia de Feira, né? Mas o Bahia, o tradicional, mais conhecido. Então você tem essa rivalidade. Então você tem torcedores, né? Aqui eu precisava de dados, né, do IBGE para saber a torcida que prevalece. Torcida do Bahia, a torcida do Vitória, depois deve vir outros times, Rio de Janeiro, São Paulo, feito em Pernambuco. Aqui você tem espaço Santa, Sport e Náutico. Não há espaço assim de forma tão ampla para times como São Paulo, Palmeiras. Isso envolve o sentimento nacionalista, o sentimento, aliás, regionalista, tá? Agora, tem um jogo da seleção brasileira. O Brasil, né, boa parte dos torcedores, esses torcedores vão deixar de lado o clubismo e passam a defender agora a seleção. Não todos, né? Mas você tem uma boa parte quando tem Copa do Mundo. Entendeu, concurseiro? Regionalismo, eu penso no meu local. Nacionalismo, eu penso no todo. Essa construção vai ser muito difícil ao longo do Império, ao longo da República. E eu posso te garantir, ainda está em construção nos dias atuais. É só você ver essas divergências políticas, né, que marcam o cenário da política brasileira 2019 e 2018, que ficou muito mais nítido, né? Esse momento dramático da história do Brasil. Vamos lá, a questão 2, que aqui não pode parar, o concurseiro tem que estar bem atento. Aí na tela agora a questão 2. No Brasil, a sociedade colonial foi marcada pela dominação do preconceito, da segregação e pelo poder do catolicismo. Isso mesmo, a sociedade brasileira tem como religião oficial o catolicismo até 1889. Só a Constituição Republicana de 1891 que vem agora, né, tirar o catolicismo como religião oficial. Essa religião que era pautada no beneplácito e no padroado. Essa sociedade colonial, letra A, era sustentada pelo trabalho escravo, sim, não havendo mão de obra em nenhum setor da economia, nenhuma mão de obra livre, falsa. Havia, sim, funções como pedreiro, marceneiro, comerciante. Então, você tem mão de obra livre, sim. Letra B, dependia de investimentos europeus, sim, com destaque para os holandeses em relação ao açúcar. No início da produção açucareira, Portugal precisava de investimentos. Afinal, uma unidade de produção, um engenho era muito caro. Portugal não tinha recursos. Aqui entra o capital holandês. Por isso que lá na frente, com a União Ibérica, Espanha, rival da Holanda, a Holanda é sacada, né, dessa lógica da produção açucareira, da distribuição. A Holanda buscando aí recuperar, ou com o objetivo de recuperar a economia açucareira, invade Salvador, 1624, e depois você tem a invasão a Pernambuco, 1630. Letra B é correta. Vamos ver aí o erro da C. Aceitava o trabalho escravo com base na produção, sim, até o começo do século XIX, não, até o final do século XIX. Então, a letra C, o erro é esse. Letra D, submetia-se às ordens da metrópole. Sim, até aí está ok. Sem haver rebeliões políticas ou movimentos sociais, não, porque ao longo do período colonial há registros, né, de várias rebeliões. Eu citei a de Beckman, no Maranhão, a revolta Filipe dos Santos, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates, aquelas com caráter emancipacionistas, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Revolução de 1817, essas três têm em comum o quê? O caráter emancipacionista, que é buscar romper laços com a metrópole. Na tela, a letra D na tela, submetia-se às ordens da metrópole sem haver rebeliões? Não, falsa. A letra E, tinha autonomia econômica, negociando com as grandes potências europeias? Não, porque essa colônia, teoricamente, está submissa, né, à metrópole. Por que teoricamente? Porque vamos ver, por exemplo, com a chegada da família real
em 1808, a Inglaterra tem relativo privilégio, né, nas negociações econômicas com a colônia, com o Brasil, principalmente com a abertura dos portos, né, às nações amigas, que na verdade a nação ali que tinha mais poder econômico era a Inglaterra, a nação industrializada que estava em busca de mercado consumidor. Agora, a questão 3, olha aí na tela. Na questão 3, a primeira estratificação social na colônia brasileira se fundou na cor da pele. Pela cor da pele se distinguiam os senhores dos escravos. A estratificação étnica correspondia exatamente à estratificação social. A população colonial distribuía-se, pois, em duas camadas principais. De um lado, a nobreza, você tem a nobreza, os senhores, né, de engenhos, grandes proprietários, do outro, a massa civil. Apesar da estratificação é organização, né, social, a distribuição das pessoas na sociedade, havia uma outra forma de diferenciação social entre os próprios brancos na Bahia. Olha só a questão bacana, específica aí para a Bahia. Baseada em quê? Letra A, no nível de riqueza, sendo os brancos pobres comparados aos escravos negros. Não, branco, pobre, livre, tem mais privilégio, claro, né, do que a situação do escravo. Porque o próprio texto fala que a primeira forma de distinção social é a cor. É só você ver ali no início do texto. Então, a letra A está falsa. A letra B, na nacionalidade, visto que os estrangeiros, mesmo brancos, eram impedidos de desembarcar nos portos coloniais, os principais, né, Recife, Salvador, Rio de Janeiro. Não. Porque a condição de branco dá uma abertura boa, né? O respeito. Então, a letra C está falsa, né? A letra C está falsa. É só lembrar da chegada dos ingleses, né? Dos holandeses. O texto quer enfatizar justamente esse preconceito de cor que existia na colônia. A letra C, na condição de gênero, que destinava a vida reclusa nos conventos e mosteiros às mulheres brancas que não se casavam. Olha, calma. Bem, a gente não pode aqui, né, fazer essa associação direta. A mulher branca não se casa, vai para o convento. Não. Claro que por tradição era muito comum os senhores de engenho, por exemplo, né, ter um filho, um vai ser médico, o outro vai estudando na Europa, claro, né? A mulher vai para o convento, ou o próprio filho, mas não há uma determinação, não é algo determinista. A questão traz isso, né, alternativa, mas está falsa. Vamos aí ver agora a letra D. Na origem religiosa, que distinguia os cristãos novos, sim, aqueles judeus, né, convertidos ao cristianismo, dos cristãos antigos, sendo os primeiros impedidos de participar de diversas organizações da sociedade, sim. Os judeus foram perseguidos durante o período colonial, né? Então, letra D está correta, muito boa essa questão. Letra E, no nível intelectual, privilegiando os brancos portadores de educação universitária, que era um número bem reduzido, né? Então, para garantir o ensino superior, o filho teria que ir para a Europa, né? O filho, claro, né, de um poderoso, né, de um senhor, aí, de um nobre, e excluindo da vida pública os brancos que possuíam apenas a educação fundamental. Só que o dilema é que muitos desses senhores poderosos, eles tinham, talvez, né, muitos, a gente pode trazer aqui alguns dados interessantes depois, mas a marca da sociedade colonial é justamente o alto índice de analfabetismo. Então, você encontra muitos senhores de engenho sem saber ler e escrever. Tá? Então, não é você é branco, você não sabe ler, você não tem privilégio. Não, você é branco, é dono de terras, tem privilégios. É chamado de homens bons, né? Esses grandes proprietários. Ok? Vamos agora para a questão 4. Aí na tela, questão 4. Na história da formação da sociedade brasileira, o período colonial, né, de 1500 a 1822, foi marcado por uma diversidade de saberes e hábitos cotidianos que variaram conforme a região. São consideradas como características desse período histórico, exceto, ou seja, PD errado aqui, alternativa incorreta, a letra A,
várias formas de organização familiar, como família extensa, sim, era a marca, né? Essa família extensa, e famílias menores, devido a maneiras diversas de constituição das uniões de casamento, sim, né? Há casos raros, mas há registros também de casamentos entre os próprios escravizados, né? Letra B. A ausência de políticas públicas educacionais e um alto nível de analfabetismo, o que demonstra o quanto esse setor foi negligenciado, sim. Afinal, a educação que prevalece no período colonial é a educação religiosa, né? Através da Igreja Católica, os jesuítas. A letra C. A produção de periódicos brasileiros ilustrados dedicados ao sexo feminino, com dados sobre vestuário, costumes e culinária. Não, a gente não tem esses periódicos registrados que abrem espaço, né? Abrem espaço aí para as mulheres. Afinal, você tem uma sociedade muito patriarcal, uma sociedade que oprime as mulheres, e é a partir do século XX, praticamente, que você vai ter esses movimentos, né? A utilização de revistas, jornais, para que as mulheres possam ter um espaço mais privilegiado na sociedade. Essa luta é muito constante, muito intensa no século XX e permanece ainda hoje, claro, né? A busca por esse empoderamento feminino. A letra C está errada. A letra D, a prática do infanticídio e do aborto por parte das escravas como forma de resistência ao cativeiro. Sim, corretíssima essa alternativa. A letra E, a formação de quilombos em diversas regiões do país, como estratégia para fugir e resistir ao processo de escravização sofrido pelos homens e mulheres trazidos da África. Então, a letra E está certíssima, muito boa essa questão para você treinar aí, concurseiro. Vamos agora para a questão 5 na tela. No tocante à economia açucareira, né, que se dava aquele modelo plantation, né, monocultura, latifúndio, mão de obra escrava e o produto voltado para o exterior. Porém, no século XIX, a questão fala sobre isso. Surge, viu, concurseiro, um tipo de açúcar, ou no caso, né, uma sacarosa oriunda da beterraba. Você tem aí um químico prussiano que desenvolve ali no contexto, né, da era napoleônica, uma vez que diante daquele tumulto todo, Napoleão vai ter dificuldades para adquirir, né, o açúcar oriundo aí da cana, então vai ser produzido agora um açúcar oriundo da beterraba. Então isso prejudica muito a produção aqui no Brasil também. Vamos lá, letra A. No tocante à economia açucareira do Brasil, ao longo do século XIX, podemos afirmar que, letra A, praticamente desapareceu. Não, porque continua até hoje, né? Alagoas, Pernambuco se destacando também na produção, São Paulo. Letra B, regrediu consideravelmente. A gente não pode dizer isso, porque, veja, mesmo no século XIX, a economia açucareira em crise, mas deu alta rentabilidade também para o Brasil, na balança comercial. Tá? Letra C. Conheceu um relativo renascimento. Não teve esse up, não, né? Na verdade, você vai ter declínio aí de engenhos. Tanto que no finalzinho do século XIX, no lugar do engenho, vem a usina. Graças ao fim da exploração em grande escala de metais preciosos. Também essa relação, metais preciosos, produção açucareira também não. Claro que com o surgimento, a exploração, né, das minas, você vai ter o declínio dessa produção açucareira, uma transferência até mesmo da capital, Salvador para o Rio de Janeiro, justamente diante dessa dinâmica, né, a partir do século XVIII. Mas o açúcar continua como um papel aí importante, né, com um papel decisivo também para a economia do país. A letra D ficou estagnada, acompanhando o baixo nível das atividades econômicas em declínio após o fim da exploração de metais preciosos. Essa relação, como eu falei, não é possível fazer. Letra E, regrediu consideravelmente devido à concorrência antilhana, sim, e à introdução do açúcar de beterraba na Europa. A letra E é a correta. Mesmo com esse declínio, não esqueça, a produção açucareira continuou sendo importante para
a balança para os negócios, né? Envolvendo o Brasil e outros países. Inclusive até hoje, né? Se você pegar alguns estados, o açúcar, a produção açucareira continua com um índice muito importante no PIB estadual, mas até mesmo no PIB nacional, ok? Vamos aí para a última questão dessa missão, a questão 6. A Organização da Economia Colonial, pau-brasil, açúcar, drogas do sertão, você tem também a economia, a agricultura de subsistência colonial brasileira, né, subordinada aos interesses do mercantilismo, aquela prática econômica que marcou o século XV e XVI, pode ser expressa na implantação de lavoura de produtos tropicais, sim, baseada no trabalho escravo. Ok, letra A de boa. O erro da B, generalização da moeda da plantation, plantation vai ser essa prática, né? Esse modelo fundamentado aí no latifúndio, mão de obra escrava, monocultura falsa. Letra C, desvalorização da atividade agrícola, não. Até hoje o Brasil continua um país, né, com essa agroindústria, né, porque hoje você tem práticas agrícolas, o chamado agronegócio, mas as atividades agrícolas continuam fortes em nosso país. Letra C, fora. Letra D, imigração maciça de europeus para atender necessidades da produção em escala comercial. Na verdade, você tem a imigração não, né? Você tem a captura de muitos africanos e serão negociados, né? Serão escravizados ao longo do período colonial, imperial, a abolição ocorrendo só em 1888. A letra D está falsa. Você tem imigrações no finalzinho do século XIX, mas aí já é a transição, né, da mão de obra escrava para a mão de obra livre. A letra E, desenvolvimento da lavoura de abastecimento visando a autossuficiência, não, porque a colônia vai atender o quê? A metrópole. Assim encerramos essa missão. Eu espero que você tenha gostado. Vamos trabalhar com intensidade e, mais uma vez, muito obrigado pela confiança, pés no chão, humildade, disciplina, que eu tenho certeza que você vai conseguir essa aprovação. Pode contar comigo, viu, concurseiro? A jornada só está começando, porque vamos trabalhar forte para que você possa, se Deus quiser, se dar muito bem no concurso da Polícia Militar da Bahia. Concurseiro disciplinado será aprovado.